Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria plana, aula 5, áreas de figuras planas, parte 1, paralelogramos e triângulos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a forma como medimos as coisas não foi sempre a mesma. 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios possuíam seu próprio sistema de medidas, e isso estava presente até mesmo em sua religião. Acreditava-se que uma pessoa, após a morte, deveria se apresentar perante Osíris e Anubis, e seu coração seria pesado na balança de Maat, a qual decidiria seu destino. Um cúbito, por exemplo, era a distância do cotovelo até o dedo médio do faraó. O metro, como nós conhecemos hoje, só seria oficialmente aceito milênios mais tarde. Foram cientistas franceses que determinaram o sistema métrico decimal em 1789, e 10 anos após essa data, foi que o metro teve como padrão barras de platina irídio. Hoje, o padrão para o metro é a distância que a luz percorre em um determinado tempo no vácuo. Somente em 1875 é que foi assinada a Convenção do Metro, que, entre outras coisas, criou o Centro Internacional de Pesos e Medidas, localizado na França. Essa é uma das 3 entidades mundiais responsáveis por zelar pela uniformidade mundial das medidas, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Tudo isso, turma, para poder introduzir o assunto da aula de hoje, áreas de figuras planas. Bem, vamos à aula. Perímetro e área. Turma, vamos definir algumas coisas primeiro. Perímetro vai ser a medida do contorno de uma figura bidimensional, ou seja, uma figura de 2 dimensões. Já a área é o espaço ou a superfície ocupada por essa figura bidimensional. Vamos tomar aqui um quadradinho em que seus lados têm uma unidade de comprimento. O espaço ocupado por esse quadradinho é que nós chamamos de uma unidade de área. Faça o seguinte esforço de imaginação. Temos aqui um quadradinho em que, por exemplo, seus lados têm 1 centímetro. Agora vamos colocar mais alguns quadradinhos nessa nossa figura. Perceba que acabamos construindo o que nós chamamos de retângulo, em que sua base tem 5 centímetros e sua altura tem 3 centímetros. Olha que interessante. Agora que nós conhecemos a base e a altura do retângulo, já podemos calcular o seu perímetro como sendo 16 centímetros. Basta fazer todo o contorno desse retângulo. Notou que construímos um total de 15 quadradinhos? É por isso que sua área será 15 unidades de área. Agora vem a parte interessante. Percebe que 15 unidades de área é congruente a fazer a seguinte operação: 5 centímetros de base vezes 3 centímetros de altura, o que resulta em 15 centímetros quadrados? Gente, é por isso que hoje definimos a área do retângulo como sendo base vezes altura. Paralelogramo. Vamos começar com um paralelogramo tradicional, um retângulo, com sua base B e altura H. Agora vou desenhar um outro paralelogramo, com a mesma base B, a mesma altura H, mas que não é um retângulo. Agora faça o seguinte esforço de imaginação. Vou recortar esse triângulo formado pela altura H e colar à direita da figura. Percebe que eu acabo montando o retângulo original, consequentemente tem que ter a mesma área? É por isso, gente, que a área de paralelogramo, seja um retângulo ou não, sempre será base vezes altura. Vamos falar agora de triângulo, e você verá que existem várias formas de achar a área de triângulo. A primeira delas é da seguinte maneira. Vou pegar aqui um retângulo com base B e altura H. Agora vou traçar a diagonal desse retângulo, construindo esse triângulo aqui. Não é difícil concluir que a área desse triângulo é metade da área do retângulo. Mesmo que eu tivesse feito essa construção, o triângulo também seria metade da área do retângulo. É por isso, turma, que uma das formas de achar área de triângulo é fazer base vezes altura dividido por 2. Triângulo 2. Vou construir aqui um triângulo de lados A e B e que formam um ângulo alfa entre si.
Uma maneira de achar a sua área seria tentar determinar sua altura h e fazer a vezes h dividido por 2, mas quero propor um outro caminho. Percebe que acabei construindo um triângulo retângulo? Nesse triângulo retângulo, vamos calcular o seno de α, cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de α será h sobre b. Isolando h, temos a expressão h igual a b vezes seno de α. E vou substituir essa expressão do h na expressão da área do triângulo. Com isso, temos que a sua área pode ser a vezes b vezes seno de α dividido por 2. Vamos fazer um exemplo. Determine a área do triângulo equilátero abaixo. Temos aqui um triângulo equilátero de lados L. Nós sabemos que o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus. Utilizando a expressão que acabamos de demonstrar, temos o seguinte: a área será L ao quadrado, seno de 60 graus, sobre 2. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, sugiro que você assista a nossa aula 1 de trigonometria. Continuando. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E substituindo esse valor na área do triângulo equilátero, chegaremos na expressão L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você circula a resposta e hashtag acabou. Triângulo 3. Triângulo inscrito na circunferência. Vou construir aqui um triângulo ABC, de lados A, B e C, e um ângulo interno α. Esse triângulo está inscrito numa circunferência de raio R. Bem, no primeiro momento, podemos calcular a sua área fazendo A vezes B, seno de α dividido por 2. Mas quero propor um outro caminho. Suponha que agora eu vou construir o vértice D de tal forma a determinar o triângulo retângulo ABD, em que um de seus catetos é o lado C e a hipotenusa é 2R. Perceba que tanto o vértice C quanto o vértice D são ângulos inscritos na circunferência e que abrangem o arco AB. Por isso, posso afirmar que em D o ângulo também é alfa. Se você tem alguma dúvida a respeito de ângulos inscritos na circunferência, sugiro que você assista a nossa aula 5 de trigonometria. Nessa mesma aula, também aprendemos sobre lei dos senos. E no triângulo ABD, usando a lei dos senos, posso afirmar que seno de α é igual a C dividido por 2R. Agora, substituindo a expressão do seno na área do triângulo ABC, chegaremos em A vezes B vezes C dividido por 4 vezes o raio da circunferência. E essa é uma outra forma de achar a área de um triângulo. Triângulo 4. Circunferência escrita no triângulo. Agora a situação se inverte. Temos aqui o triângulo A, B e C, com lados A, B e C, mas é a circunferência que está inscrita no triângulo. Então, temos aqui uma circunferência de centro O e raio R dentro desse triângulo ABC. Agora, preste atenção. Construindo o segmento AO, o segmento BO e o segmento CO, percebe que eu acabo dividindo o nosso triângulo ABC em 3 triângulos menores? O triângulo BOC, o triângulo AOC e o triângulo AOB. Então, é de se supor que a área do triângulo ABC será a soma das áreas dos 3 triângulos menores. Agora, posso fazer a área do triângulo BOC como A vezes R dividido por 2, pois A é a base, R é a altura. O mesmo para o triângulo AOC, que será B vezes R dividido por 2. E por fim, AOB será C vezes R dividido por 2. Colocando o R em evidência, temos a expressão: a área do triângulo ABC será A mais B mais C dividido por 2 vezes R. Se você notou, A mais B mais C é o perímetro do triângulo ABC. Logo, A mais B mais C dividido por 2 chamamos de semiperímetro P. Então, o jeito resumido de fazer a área desse triângulo é fazer semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Triângulo 5. Fórmula de Herón. Temos aqui o nosso triângulo A,
BC com lados A, B e C. Vou traçar aqui a altura H, determinando o ponto D no lado BC e um ângulo interno alfa. Até esse momento, sabemos pelo menos duas formas de calcular a área desse triângulo. Podemos fazer A vezes H dividido por 2 ou A vezes B seno de alfa dividido por 2. Continuando essa igualdade, chegaremos em H igual a B vezes seno de alfa. Vou pegar essa expressão e elevar ao quadrado. Temos então H ao quadrado igual a B ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Utilizando a lei fundamental da trigonometria, temos H ao quadrado é igual a B ao quadrado que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Ou H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos B ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Sugiro que você assista a nossa aula 1 da lista de trigonometria. Continuando. Usando lei dos cossenos, podemos escrever C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de alfa. Novamente, se você tem dúvidas a respeito de lei dos cossenos, assista a nossa aula 5 da lista de trigonometria. Continuando. Isolando o cosseno de alfa nessa expressão, temos cosseno de alfa é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado sobre 2AB. E vou substituir essa expressão do cosseno de alfa na expressão do H ao quadrado. Dessa maneira, fica assim: H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos, entre parênteses, A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Não podemos nos esquecer que semiperímetro é dado pela expressão P é igual a A mais B mais C dividido por 2. E agora, vamos desenvolver um pouco mais a expressão do H ao quadrado. Como exige um pouco mais de cálculo, me permita limpar o quadro primeiro. Agora sim, H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos, entre parênteses, A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, sobre 4A ao quadrado. Primeiro, vou multiplicar toda a expressão por 4A ao quadrado. Ela vai ficar assim. Agora, posso utilizar diferença de quadrados e essa expressão vai ficar dessa forma. Dentro dos parênteses, posso agrupar os termos e montar produtos notáveis, ficando dessa maneira. 4A ao quadrado, H ao quadrado é igual, dentro de colchetes, A mais B ao quadrado menos C ao quadrado, e no outro colchete, C ao quadrado menos A menos B ao quadrado. E perceba que posso utilizar novamente diferença de quadrados, ficando assim: 4A ao quadrado, H ao quadrado, é igual a mais B mais C vezes A mais B menos C vezes C menos A mais B vezes C mais A menos B. Agora vem a parte interessante. No primeiro parênteses, utilizando a operação do semiperímetro, posso falar que A mais B mais C é igual a 2P e substituir nessa expressão. Usando o mesmo raciocínio no segundo parênteses, posso falar, também utilizando o semiperímetro, que A mais B é igual a 2P menos C. Substituindo nesse parênteses, temos 2 que multiplica P menos C. No próximo parênteses, o raciocínio continua. Posso fazer B mais C igual a 2P menos A. Substituindo aqui, temos 2 que multiplica P menos A. E por fim, no último parênteses, utilizando novamente o semiperímetro, temos A mais C é igual a 2P menos B. Substituindo aqui, temos 2 que multiplica P menos B. Organizando essa expressão, ela fica 4A ao quadrado, H ao quadrado é igual a 16P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Isolando o H ao quadrado, ela fica assim: H ao quadrado é igual a 4P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C sobre A ao quadrado. Agora, vamos voltar ao nosso raciocínio. Turma,
Como acabamos de calcular, podemos escrever h² como h² é igual a 4p vezes p menos a vezes p menos b vezes p menos c sobre a². De uma forma muito conveniente, vou reescrever essa expressão assim. a² h² sobre 4 é igual a p, que multiplica p menos a vezes p menos b vezes p menos c. Tirando a raiz quadrada nos dois membros, chegaremos que a área do triângulo a vezes h dividida por 2 também pode ser calculada por raiz quadrada de p vezes p menos a vezes p menos b vezes p menos c. E essa é a expressão da fórmula de Herão. Não se esqueça que P é o semiperímetro do triângulo. Acabou. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!